Bora, time. Fala, moçada, muito boa noite. Salve, salve a todos aí. Ao Carlos Renan, o Betinho que entrou aí também. Grande Pedro Jorge, companheiro de farda. Mestre Ronaldo. Já a gente vai debater um tema junto aqui, eu e o professor Ronaldo, né? Um grande tema aí, principalmente para quem opera na área, quem atua na área de execução penal e também para os estudantes ou quem quer também conhecer sobre o tema, tá certo? O tema é procedimento administrativo e disciplinar na execução penal, tá certo? Crislene, muito boa noite, querida. Um abração, que tio. Grande Edu, beleza, meu chefe? Grande Edu aí, amigão aí da Polícia Civil, tá certo? Amigo nosso aí que sempre tá nos prestigiando, um grande abraço, prazer revê-lo, meu chapa. Walter Polac, um grande abraço aí, irmão, também. Tá na Polícia Civil já lá do Paraná, Walter? Um abração, meu irmão. O Valtão aí tava na luta aqui com a gente. E eu fico muito feliz aí por sua vitória, parceiro. Grande Pedro Jorge. Tamo junto, meu irmão. Beleza? Capitão Cueca. Capitão Cueca da SAP, Luísa. Beleza? Vamos debater um tema hoje, cara, que é a responsabilidade administrativa do preso no âmbito da execução penal. As consequências, os ritos, pequenos detalhes que envolvem principalmente a execução da pena, tá certo? Pequenos detalhes que envolvem a responsabilidade administrativa, o procedimento administrativo, que envolve o procedimento administrativo disciplinar. Tô na PP Rio Grande do Norte, PDFI da fila do PC Paraná. É isso aí, Valtezão. Mas beleza, tá aí, tá bem, né? Polícia Penal aí do Rio Grande do Norte está em alta, né? Se modernizou e avançou bastante após a passada aí do secretário Mauro e sua equipe. Deixou um grande legado, tá certo? Tenho certeza que você está fazendo aí um belo trabalho, um grande trabalho, e está também aí almejando outros voos, né? Você é um cara que estuda bastante e tem aqui minha torcida, beleza? Então, senhores, esperando mal o pessoal entrar aí, o tema é o procedimento administrativo disciplinar na execução penal, né? Como eu já havia falado, é um tema que há previsão na Lei de Execução Penal, há também normas regulamentares aqui no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária, tá certo? E para quem for fazer o DEPEN, por exemplo, quem atua na área federal, o Decreto 6049 de 2007, ele também faz a regulamentação, principalmente entre os ritos lá no sistema penitenciário federal em relação às faltas. Nós temos várias faltas, em relação à execução da pena. Nós temos as faltas leves, as médias e as faltas graves, sendo que as faltas leves e as médias ficam a par dos estados, dos regulamentos. Por exemplo, aqui no âmbito estadual, a portaria 1220 de 2014, ela traz um rol lá taxativo daquilo que é falta leve, daquilo que é falta média, e copia e cola aquelas que são faltas graves, né? Da mesma coisa, o sistema penitenciário também faz, o sistema penitenciário federal, ele faz lá no decreto 6049 de 2007, onde ele estabelece um rol de faltas leves, médias e copia e cola as graves que estão estabelecidas na Lei de Execução Penal, tá certo? Todos os estados, eles podem fazer as suas faltas leves e médias, porém as graves, o rol taxativo, somente a lei federal, é a Lei de Execução Penal que pode, tá certo, transcrever o rol das faltas graves, ok? Eu vou chamar aqui meu amigo Ronaldo, tá certo? Já para começar aqui fazendo a sua participação. Grande mestre aí, professor da área do direito administrativo, constitucional e atua também na área de execução penal. Para a gente bater um papo aqui sobre essa questão do procedimento administrativo disciplinar na execução da pena. Ronaldão, deixa eu ver. Aparece aí, Ronaldo. Deixa eu ver aqui.
Enviado, é isso. Enviada a solicitação, beleza? Grande André, Jorjão, meu irmão. Tamo junto, parceiro. Beleza? Grande Jorge aí. Olha aí quem chegou. E aí, Mestre Ronaldo, desenrolado. cuida. Olha aí, rapaz. Boa noite, professor. Tamo longe, né? É. E aí, professor, como é que Beleza. tá? Mas boa noite. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite, né? É uma live de muito conhecimento, é um prazer aí estar ao seu lado aí, né, nesse conhecimento que a gente tratou muito tempo, né? Lá na unidade onde a gente trabalhou, a gente diariamente vivia com isso. E você, aliás, pessoal, o PH, boa noite para vocês que estão na live, né? Também para você, PH. O PH é um cara que ele montou, talvez, o primeiro curso, né, de procedimento disciplinar para o preso lá na Sejus, né? Nunca teve isso, né? São 30 anos de Sejus e acho que em 2019, né, 2018, o primeiro Isso. curso de execução penal, né, de PAD, foi feito, né, pelo Pedro Henrique lá na GPR, né, que levantou a GPR para cima e só demonstra aí os conhecimentos nessa área que o amigo tem aí sobre execução penal e PAD, né, que é um tema bem sensível da execução. Muita gente acha que é fácil julgar um preso, né? Não é fácil, né? A gente tem que aplicar a sanção, né? A gente tem que aplicar a execução, certo? O preso tem que ser rígido de acordo com o direito, mas também tem que pensar na vida do preso, né? Felizmente ou felizmente, a gente tem que pensar na condição de agente público e hoje mais ainda com a lei de abuso de autoridade, né? A gente tem toda umas consequências de julgar mal o preso. Mas é isso. O É prazer é isso meu, estou aí. aqui à sua disposição para contribuir. Beleza? Show de bola aí. E de grande valia aí a participação do professor Ronaldo, até porque nós fomos gestores de unidades prisionais e para que o procedimento administrativo disciplinar ele se desenvolva, há que ser dado ali umas certas formalidades. E uma delas é a instauração do procedimento administrativo disciplinar, que se você estiver estudando para o concurso da Polícia Penal, não estude pela portaria 1220 de 2014 em relação a isso, porque lá existe a previsão da instauração do procedimento, só que lá a instauração do procedimento é pelo Conselho Disciplinar. Quando não é mais pelo Conselho Disciplinar, a instauração do procedimento disciplinar é legitimidade, é competência do diretor do estabelecimento prisional. O diretor instaura o fato, né, após ter sido comunicado lá, por exemplo, pelo chefe de segurança e disciplina, pelo relatório do fato, e aí ele manda para uma comissão que é de suma importância também no estabelecimento prisional, que é o Conselho Disciplinar. E o Ronaldo, ele foi presidente do Conselho Disciplinar, até porque ele era o diretor adjunto de uma determinada unidade prisional, a qual nós éramos diretores. E o Ronaldo, ele fazia toda a parte procedimental, né? Os ritos relacionados aí ao PAD, né? O procedimento administrativo disciplinar. Depois eu trouxe aqui um slide para a gente colocar, tá certo, o passo a passo desse PAD. Mas eu queria falar com o Ronaldo aí, em relação a sua participação como presidente do Conselho Disciplinar, e você dá alguma contribuição em relação a isso, aquilo que pode, por exemplo, um advogado, né, alguém que atua na área de execução penal, ou até mesmo para um estudante aqui, que ele queira, a título de conhecimento em relação a esses ritos, Ronaldo. Bom, na verdade, o PH já tinha uma experiência grande, né, em procedimento, já vindo outra direção, Grande também Anderson. grande do estado do Ceará. E aí a gente foi para essa unidade lá que tinha um problema, né, PH? Que era alguns PADs parados, né? Tinha lá Isso. alguns procedimentos parados, engavetados, né? Não por má fé do antigestor, mas realmente talvez pelo fluxo de trabalho que seria grande. E a gente teve lá a missão de colocar para frente esses PADs. Como o PH falou, a instauração do procedimento administrativo disciplinar, né, deixou de ser atribuição do conselho para ser atribuição do diretor, né? E isso é interessante por quê? Porque deixou até um pouco mais imparcial, né, a instauração. Porque o conselho fica ali para analisar, né, toda a instrução, o procedimento, o devido processo legal, e o diretor, né, que de fato é o cara que vai ver, dar a última palavra, se vai ou não instaurar. E aí, pessoal, o PH, sempre, a gente nas reuniões, né, que a gente fazia, eram reuniões semanais do conselho, né? A gente sempre tinha aquela sintonia de dizer o seguinte, de respeitar
o devido processo legal. Por quê? Porque a gente ia aplicar a falta grave a um preso, né? Tinha que ter todo um trabalho de instrução, porque o PH estará a portaria do procedimento disciplinar, processual, acho que travou aí. Começava a instrução processual com auditivo do preso, auditivo dos policiais penais participantes, né? Auditivo de testemunho nativo lá, e o PH aplicava a falta, e se a gente não observasse todo esse rito, né, um advogado mais eficaz poderia recorrer, né, e conseguir até anular esse judiciário, né? Então, a gente nas reuniões tinha todo esse cuidado. Travou aí? Travou aí, viu, Ronaldo? Aqui tá ok. E complementando aí a importância de seguir o rito, né? O procedimento legal. Grande Arnaldo, bem-vindo aí, meu irmão. Muito boa noite. Tamo junto, tá certo? Tá travando aí, pessoal. Beleza? E nessa nossa caminhada, é importante você observar a sequência E aí, pode continuar? o segmento ao devido processo legal, né? O procedimento legal, porque caso contrário, se você fizer um procedimento eivado de nulidades, de vícios, um bom advogado, ele vai, com certeza, pleitear aí a nulidade do procedimento. Uma coisa que é principal, imprescindível, em relação ao procedimento administrativo disciplinar, é que seja concedida ao preso a ampla defesa. A ampla defesa, o contraditório, que é um instituto defendido em regras, em tratados de direitos humanos internacionais, né, constitui uma garantia constitucional a ampla defesa contraditória. Existe todo um rito. Se você, por exemplo, faz lá o procedimento administrativo disciplinar e não dá o básico, que é o preso, a chamada defesa técnica, a chance de se defender através de um advogado constituído ou até mesmo pela Defensoria Pública, o juiz da execução penal, ele não vai homologar, tá certo? Essa falta grave, eventual falta grave que foi elaborada pelo PAD, certo? Não vai, porque houve ali uma violação a um princípio básico constitucional, que é o da ampla defesa do contraditório. Portanto, nesse sentido, caminha até a súmula 533 do STJ, dizendo que é imprescindível para a apuração da falta grave, tá certo? A chance do preso se defender através de um advogado constituído ou até mesmo de um defensor público, tá certo? Vou chamar novamente aqui o Ronaldo, eu acho que ele caiu aí. Chamar aqui, Ronaldo. Deixa eu ver. Chamei. De novo? Chamar de novo. Chamar de novo. Deu certo não aí, Ronaldo? Tô chamando aqui. Chamar novamente. Tô chamando aqui novamente com o Ronaldo para a gente ter essa participação aqui em relação ao procedimento administrativo disciplinar, porque o Ronaldo, né, a época em que nós éramos gestores de unidades prisionais, ele foi o meu diretor adjunto, né, e aí ele fazia todo o trâmite lá em relação ao procedimento administrativo disciplinar, tá certo? Chamar aqui mais uma vez, aí o Ronaldo caiu. Deixa eu ver aqui mais uma vez. Mais uma vez. Deu certo? Deu não? Caiu? Beleza, caiu, mas fica aí. Beleza, voltou aí o nosso amigo Ronaldo. Ronaldo, eu estava falando... Caiu, mas voltou, né? Eu estava falando aqui a importância do advogado, né, no acompanhamento do PAD, na notificação, de dar conhecimento a ele que o seu cliente está envolvido, está ali respondendo por uma eventual falta disciplinar. Caso contrário, todo o procedimento será considerado nulo. E nisso, a súmula 533 do STJ diz que é nulo, é imprescindível a presença do advogado da defesa técnica na apuração do PAD. Não é isso, Ronaldo? A importância da defesa, da ampla defesa do preso. Pois é, a gente tinha mal cuidado.
a gente tinha mau cuidado em fazer, em estar o preso, esse contraditório, porque a gente sabe que a gente trata às vezes, de alto poder aquisitivo, né? Com advogados bons, né? E os advogados bons, eles sabem os caminhos, né? Para pedir a nulidade de um procedimento, conforme a súmula, essa súmula da CJ. Então, a gente seguia à risca, né, aquele procedimento e em 2019, quando o Mauro chegou, foi a portaria, né? A portaria 142, né? A portaria 142 de 2019, que E transformou um atualmente pouco é aí aquela o que procedimento regula o disciplinar, né? rito Trazendo relacionado ao procedimento administrativo disciplinar. Atualmente, em âmbito estadual, a portaria 142 é aquela que regulamenta o rito em relação ao procedimento administrativo disciplinar. Não é isso, Ronaldo? Oi, 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 oi. Então, Ronaldo, tá ouvindo? Caiu aí, infelizmente, está dando aí um erro na conexão do professor Ronaldo, mas foi de grande valia aí a sua participação em relação a que tange aí a pequenos detalhes em relação ao procedimento administrativo disciplinar. Senhores, o PAD, o PAD, senhores, o PAD, tá certo? É uma sequência de atos que objetivam, né, a apuração de determinada responsabilidade administrativa. Uma sequência de atos. Quando o preso comete determinada falta, vai haver uma comunicação em relatório, vai haver um relato do fato. Esse relato do fato será encaminhado à chefia de segurança e disciplina da unidade. A chefia de segurança e disciplina vai dar conhecimento ao diretor. O diretor, ele tem a incumbência, ele tem a legitimidade, a competência de instaurar o procedimento administrativo disciplinar. Cuidado, se você estiver estudando, por exemplo, para a Polícia Penal, aqui do estado do Ceará, e estiver com o material da portaria 1220 de 2014, no que tange esse dispositivo, vai estar desatualizado. Antigamente, quem fazia a instauração do procedimento disciplinar era o Conselho de Disciplina, só que agora não é mais. Quando do surgimento da portaria 142 de 2020, tá certo? Passa a ser competência do diretor fazer a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Mas, senhores, vou passar aqui um slide, tá certo? Só para a gente ver o passo a passo desse procedimento. Vamos lá. Dá para ver, eu vou desativar aqui os comentários só para a gente tecer alguns comentários aqui em relação a esses. Vou desativar aqui só um pouco os comentários para a gente verificar aqui essa questão aqui das faltas graves. Ou da apuração do PAD. Vamos lá. O PAD, como eu disse, é uma sequência de atos que objetivam a apuração de determinado fato para estabelecer se houve ou não determinada responsabilidade, no caso, administrativa. No caso aqui, observem a sequência. Quando o preso comete determinada falta disciplinar, tá certo? O preso, né, será encaminhado à chefia imediata. A chefia imediata vai fazer ali um relatório circunstanciado. Pode ser tanto a chefia quanto aos policiais penais que se envolveram no fato. Por exemplo, se for um caso de desobediência, né, uma subversão da ordem da disciplina. No caso, os policiais penais servirão como condutores e testemunhas do fato. E aí vão fazer ali, transcrever tudo que ocorreu. Toda ação de forma circunstanciada, com data, hora, com qualificação do preso, aonde que ocorreu. Por exemplo, se o preso foi encontrado com o celular, bate a foto do celular, coloca o celular, né, guarda esse celular, que ele vai ficar dentro de uma cadeia de custódia, tá certo? Que posteriormente pode ser utilizado aí para confrontar em relação aí às provas ou a depoimentos. Se o preso, por exemplo, ele for flagrado tentando fugir, quebrou lá a cela das grades ou fez um buraco para tentar obter uma fuga, né? Você bate, quem estiver apurando aí no caso, deve bater a foto lá do dano que foi causado no estabelecimento prisional, bate a foto lá do buraco, coloca tudo no procedimento, tudo num procedimento para que mais na frente ele possa valer, tá certo?
no caso, para avaliar a responsabilização. Mas quando o preso comete essa falta grave, será encaminhado para conhecimento do chefe de equipe. O chefe de equipe vai transcrever tudo num relatório, tanto o chefe de equipe quanto aqueles policiais penais que estiverem ali envolvidos, tá certo? Esse relatório será chamado de relato do fato, ok? E aí será conduzido para a apuração. E aí vai gerar o PAD, vai gerar o PAD, que, como eu já havia falado anteriormente, tem a incumbência lá do diretor, fazer a instauração. O diretor vai fazer a instauração, tá certo? O PAD deve ser numerado, deve ter o número de uma portaria, por exemplo, toda a qualificação ali do diretor e a qualificação também dos presos, indicando qual foi a falta grave que foi cometida. Por exemplo, violação ao artigo 50, inciso 7º da Lei de Execução Penal, ao qual indica a questão da posse do porte de aparelho telefônico celular, indicando se o preso se envolveu, por exemplo, em um movimento subversivo da ordem da disciplina, ou se o preso ele estava com algum instrumento não autorizado. Tudo isso deve ser de modo fundamentado na portaria de instauração do procedimento administrativo disciplinar, tá certo? As páginas desse procedimento, eu também indico, né, para quem for um gestor aí da área prisional, que sejam numeradas e devem ser numeradas e rubricadas, pois esse é o comando da portaria 142 de 2019, tá certo? Então, vai dar-se início aí a toda a instrução do procedimento administrativo disciplinar, que envolve o interrogatório tanto do preso como de eventuais testemunhas que acompanharam a situação, no caso, alguns policiais penais. No caso, né, a nomenclatura para o preso, nessas circunstâncias, deve ser faltoso, tá certo? Porque possivelmente ele possa ter praticado aí uma conduta considerada como falta, ok? E aí o preso e as testemunhas serão ouvidos. Durante a instrução, para efeitos de ampla defesa e contraditório, o preso deve ser notificado. A sua defesa técnica, que é a do advogado, também deve ser notificada. Se o preso não tiver um advogado particular, a defensoria pública, que tem jurisdição naquele estabelecimento prisional, deve ser comunicada para fazer a defesa técnica, mas de modo algum pode-se terminar o procedimento administrativo disciplinar sem a defesa técnica. O preso, né, no caso da sua defesa técnica, ele pode requerer rolar, na verdade, outras testemunhas do fato, pode requerer perícia, tá certo, em determinados casos. Tudo isso considerando aí a ampla defesa e o contraditório. Após essa sessão de interrogatórios, do faltoso, do ofendido, tá certo? Tem um prazo para a defesa escrita. O prazo para a defesa escrita, você verifica aí no slide, 15 dias. Em regra, 15 dias. Se o procedimento envolverem 2 ou mais presos, aí o prazo já passa a ser de 20 dias. 20 dias. Então, portanto, a regra 15 dias para a defesa escrita. Se houverem 2 ou mais presos, 20 dias. E os prazos para a defensoria pública correm em dobro, tá certo? Correm em dobro. Após isso, após a defesa escrita, chega lá ao diretor da unidade prisional e aí o diretor vai fazer o seu juízo em relação àquele fato. Até porque o conselho disciplinar, veja bem, o conselho disciplinar é presidido lá pelo Ronaldo, que era o diretor adjunto, tá certo? O Ronaldo era o diretor adjunto, mas tem outros componentes também. Tem o policial penal de notória experiência e também uma assistente social, tá certo? Fazem parte aí os 3 integrantes do conselho disciplinar. O conselho disciplinar ele não tem a incumbência de julgar definitivamente. O conselho disciplinar ele faz uma opinião acerca do apurado. E aí ele emite um parecer. Não é nem um julgamento. O que o conselho disciplinar irá emitir é um parecer, tá certo? Vai dar um parecer sobre aquele fato. Portanto, é um parecer opinativo, pois vai chegar ao diretor e vai caber ao diretor fazer um juízo, a sua análise, para verificar se vai dar uma falta grave, uma falta, né, ou não. Vai dar uma sanção ou não. Quando chega no diretor, ele tem um prazo também para concluir, tá certo? Esse julgamento, que no caso é 90 dias.
90 dias, que podem ser prorrogados por mais 30 dias. Portanto, por isso, para o procedimento não ficar lá parado e não ter tempo, né, para aquele julgamento, tá certo? Então, 90 dias é o prazo para a conclusão, quando chega no diretor, tá certo? Que pode ser prorrogado por mais 30 dias. Isso se for no sistema penitenciário federal, o prazo é bem menor, no caso, 30 dias, tá certo? Você que vai fazer DEPEN, você verifica a questão dos ritos, lá no decreto 6049 de 2007, que traz lá os ritos em relação ao procedimento administrativo disciplinar. Pois bem, e aí o diretor chega no diretor, aí o diretor vai fazer a sua análise, o seu juízo de culpabilidade em relação ao fato, né? Isso ali, ele por base do parecer opinativo do Conselho Disciplinar. O diretor, o que é que ele vai fazer? Ou ele sanciona, considera o preso faltoso, culpado, ou ele arquiva, né? E se ele sancionar, né, ali existem elementos probatórios que realmente o preso, e foi ele que cometeu a falta. Ou ele pode arquivar, se não houver elementos convincentes de que o preso cometeu a falta, tá certo? Cabe recurso? Cabe. O recurso administrativo é considerado uma reconsideração. E a reconsideração também tem um prazo, 30 dias. 30 dias para ser avaliado, tá certo? Senhores, a falta grave, tá certo? Ela também tem um prazo para ser apurada. E ela prescreve, né? Ela prescreve. E no caso, a portaria 142, ela trouxe também essa previsão que é até jurisprudencial, tá certo? Existia essa previsão na jurisprudência, só que a portaria 142, ela transcreveu, tá certo, nos seus dispositivos, trazendo para as faltas graves um período de 3 anos. Esse é o período que prescreve as faltas graves. Cuidado, só no caso da fuga. A fuga é uma falta grave considerada permanente. Enquanto o preso ele está na condição de fugitivo, de foragido, ele pratica o ato de indisciplina. E isso é importante para o marco inicial de contagem do prazo em relação à prescrição da falta grave fuga. Começa a contar o prazo prescricional da fuga na data da recaptura do indivíduo, tá certo? Só começa a contar o prazo da prescrição, no caso da fuga, na data da recaptura do indivíduo. Porque senão não seria justo, o preso fugiu há mais de 5 anos, a falta grave prescreveu, e aí ele foi recapturado 5 anos após, e aí não haveria a possibilidade de apurar a falta grave, caso, né, não fosse, por exemplo, a data da recaptura, a contagem do prazo, do marco inicial para a contagem da prescrição, tá certo? Também prescrevem as faltas médias, no caso 6 meses, e as faltas leves, no caso 3 meses, ok? Pode haver o arquivamento? Pode nem ser instaurado o PAD, né? Quando ali foi uma situação que não subverteu a ordem e disciplina, não causou repercussão no ambiente prisional, né? Tudo isso, ó, situações que vão arquivar o procedimento administrativo, não precisa nem ser instaurado o PAD. Nessa situação, não precisa nem ser instaurado o PAD. Por exemplo, quando não houve repercussão para o ambiente prisional, nem comprometeu a ordem, a disciplina e o controle carcerário, tá certo? Isso é a prisão também lá do artigo 4º da portaria 142 de 2019. Hipótese de arquivamento onde nem precisa ser instaurado o PAD, tá certo? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar. Beleza, senhores? Então, isso aí é o rito procedimental em relação ao procedimento administrativo disciplinar aqui no estado do Ceará. Para efeitos do sistema penitenciário federal, é bem parecido, tá certo? Só que lá no sistema penitenciário federal, os prazos em relação aí o PAD são um pouco menores. Por exemplo, na questão lá do prazo para o julgamento, que aqui são 90 dias, e no sistema penitenciário federal tem um prazo para julgar que é de 30 dias, tá certo? Então, são situações que envolvem aí o procedimento administrativo disciplinar que trazem repercussões para o preso, né? Trazem repercussões negativas para o preso, tá certo? No caso de apuração de uma eventual falta grave. Uma falta grave, ela pode trazer a interrupção do prazo para a progressão de regime, pode trazer
a perda de benefícios prisionais, suspensão, restrição de direitos, perda de parcela dos dias remidos. Tudo isso são consequências de uma falta grave para o preso, tá certo? A apuração do procedimento administrativo disciplinar, como eu já havia dito, participam o diretor e participam o conselho disciplinar. O conselho tem 3 integrantes. No caso, o presidente é o diretor adjunto, juntamente com o assistente social e o policial penal de notória experiência. Vamos supor que o estabelecimento prisional ele não conta com esses profissionais. Vamos supor que o estabelecimento prisional ele não conta com esses profissionais. Powerclean, boa noite. Mesmo assim, pode haver a apuração do procedimento administrativo disciplinar. É o que prevê lá o artigo 25, parágrafo único, da portaria 1220 de 2014, que é o regimento geral dos estabelecimentos prisionais, tá certo? Mesmo que não tenham os integrantes, o diretor, ele pode fazer a apuração lá, a apuração administrativa, desde que dê a chance ao preso de se defender, dê a chance ao preso da ampla defesa e do contraditório. Isso, senhores, é imprescindível num PAD, no procedimento administrativo disciplinar. É imprescindível. Caso contrário, nada será considerado em relação à falta, porque o juiz da execução penal ele não vai considerar. Na apuração do PAD, o diretor, a autoridade administrativa, no caso do estabelecimento prisional, deve comunicar à vara de execução penal num prazo de 48 horas. Por quê? Porque o juiz da execução penal é aquele legitimado a dar as consequências, por exemplo, gravosas, danosas, negativas para o preso, que são decorrências de uma falta grave. Não é o diretor que vai regredir o preso de regime, não é o diretor que vai colocar o preso em RDD, não é o diretor que vai, por exemplo, tirar os dias remidos do preso, no caso, parcela dos dias remidos do preso. O diretor ele deve representar o juiz da execução penal, enviar, né, o procedimento para que o juiz da execução penal ele homologue, para que possa surtir os efeitos necessários àquele procedimento. Por exemplo, a regressão de regime, a perda de benefícios prisionais, a questão da não ter direito à saída temporária. Por quê? Senhores, a parte disciplinar é de suma importância no ambiente prisional. O ambiente prisional é um ambiente de correção e disciplina. Um ambiente de correção e disciplina. Caso o preso viole as normas, os deveres, ele vai ter o quê? Sanções. Se o preso é um preso de bom comportamento, ele tem mérito carcerário, ele pode ter até regalias, previsto na lei de execução penal. Mas, caso contrário, se ele não tem mérito, ele tem um demérito carcerário, aí ele pode ter sanções disciplinares, que variam desde uma advertência verbal até a inclusão no chamado regime disciplinar diferenciado. E é muito importante seguir aqueles ritos, né? Seguir aqueles ritos que a gente viu agora há pouco aí nos slides, porque caso contrário, se a direção, né, o procedimento administrativo disciplinar é requerido por um advogado, por uma autoridade sabedora do direito, e observou ali uma falta de alguma das formalidades devidas, pode todo o PAD ser considerado nulo, tá certo? Principalmente em relação lá à defesa técnica, se for observado algum caso em que não foi dado a chance ao preso de se defender por uma chamada defesa técnica, no caso advogado constituído ou um defensor público. E lembre-se, a defesa escrita tem um prazo que no caso são 15 dias para o preso se defender de forma escrita, no caso do seu advogado. Esse prazo ele pode ser superior quando houver dois ou mais presos, tá certo? O prazo já passa a ser a 20 dias e os prazos para a defesa escrita da Defensoria Pública passam a contar de forma aí em dobro, né? No caso, 15 dias serão 30 dias para a Defensoria Pública. Se forem 2 ou mais presos, ao invés de ser 20, serão 40 dias para a Defensoria Pública, né? Que é a instituição que defende os presos, aqueles que não têm custas necessárias para pagar, aí custear um advogado particular, tá certo? Inclusive, a assistência jurídica é considerado um direito previsto lá na Lei de Execução Penal. Alguns pequenos detalhes em relação ao PAD, principalmente na parte prática, por exemplo, a questão do celular, né? A questão do celular.
o celular, o porte, o fornecimento, a utilização do aparelho celular em ambiente prisional constitui falta grave, tá certo? Constitui falta grave quando aquela situação não é autorizada, né? Constitui falta grave. Olha, o preso, ele pode ser flagrado portando chip, mesmo que seja apenas o chip sem um celular, constitui a falta grave. Tudo isso é jurisprudência. O carregador do celular, bateria do celular, tudo isso constitui falta grave. Componentes ou acessórios essenciais ao telefone celular são considerados falta graves por jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, STJ, tá certo? Portanto, o preso foi flagrado lá no pátio do Banho de Sol e o policial penal foi fazer uma revista, uma abordagem e encontrou o chip de celular lá, por exemplo, na boca do preso. E ele estava escondendo. Quando mandou o preso abrir a boca, encontrou lá o chip. Nessa situação será instaurado o PAD, com todos aqueles ritos que nós vimos, e o chip do celular. Embora não seja o celular, o aparelho telefônico será considerado, sim, falta grave, tá certo? Por jurisprudência aí do Superior Tribunal de Justiça. A placa do aparelho celular já teve uma situação jurisprudencial que aconteceu. Foi pego somente a placa do aparelho celular, porém também foi considerado falta grave. Fone de ouvido, Samuca, um abraço aí, meu irmão, também companheiro de farda, tá certo? Fone de ouvido também porque é componente, é acessórios, componentes essenciais e acessórios do aparelho celular. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consideram falta grave, tá certo? Considera falta grave, sim. O fone de ouvido também, tá certo? O fone de ouvido também. Isso, jurisprudência do STJ. Se a pessoa, por exemplo, se você, né, tiver algum gestor, aqui, um grande abraço, meu irmão, se tiver aqui algum gestor, que você tem que ter um máximo de cuidado em relação ao desenvolvimento desse tipo de procedimento. Para quê? Para que não acarrete a nulidade do procedimento. Vamos supor na hipótese de posse de drogas. Posse de drogas constitui falta grave? Constitui falta grave, tá certo? A posse ilegal de drogas constitui falta grave, ainda que para o uso indevido constitui falta grave. Na hipótese de uma apuração, tá certo, desse tipo de falta relacionada à droga, a jurisprudência diz que é necessário o laudo toxicológico. É necessário o laudo toxicológico comprovando que ali é uma droga, que ali realmente é droga, tá certo? Também chamado aí de um laudo provisório, pode ser também, mas tem que ter o laudo toxicológico em relação à posse da droga. Muitas vezes o que acontece é, nesse tipo de situação, por exemplo, com droga, há uma responsabilidade administrativa e também há uma responsabilidade criminal. Há uma responsabilidade administrativa e também há uma responsabilidade criminal. Pega-se o preso, né, faz o procedimento interno disciplinar nos termos da portaria 142 de 2019 e encaminha-se também o preso para a delegacia para responder por um inquérito policial, né, que vai apurar a eventual responsabilidade criminal. Eu indico aí para os gestores, tá certo, que em determinadas situações como essa, você vai fazer o inquérito policial, quando a autoridade policial, né, for encaminhada lá o preso para a autoridade policial para a instauração do inquérito, que posteriormente solicite o laudo toxicológico para ser acostado no procedimento antes de ser enviado à vara de execução penal ao qual o preso está condenado, tá certo? Isso para quê? Para que não possa ser suscitado posteriormente por eventuais outros advogados a nulidade do procedimento por falta do lado psicológico, do lado toxicológico, tá certo? Lisandro Moreira, boa noite, pegar depois comenta sobre os requisitos da homologação. Beleza, meu irmão? Tô falando aqui agora, viu, Moreira? A gente estava falando aqui dessa questão da homologação do juiz. Por exemplo, a jurisprudência do STJ, dos tribunais superiores, considera que para a posse de droga é considerado sim falta grave. Porém, tem que ter acostado a ele a questão do laudo toxicológico. Se não tiver o laudo toxicológico, atestando que ali, por exemplo, era uma substância ilícita, considerada drogas para fins criminais, o procedimento pode ser considerado nulo, tá certo? Mas, em regra, quando acontece determinada falta grave, né, deve-se a autoridade administrativa fazer a comunicação para a autoridade judiciária. Para quê? Para que ali seja homologado aquele procedimento e aquela falta grave. Por quê, professor?
Ó, por que a comunicação ao juiz? Porque quem pode decretar a perda dos dias remidos? É o juiz. Quem pode decretar, por exemplo, a regressão de regime, no caso de cometimento de uma falta grave, é uma das consequências da regressão de regime, não é? Então, juiz, somente o juiz pode fazer isso. E até mesmo para eventuais benefícios prisionais, porque toda vida que o preso tiver direito a um benefício judicial, por exemplo, a uma progressão de regime, um livramento condicional, um indulto, ou qual uma saída temporária, qualquer tipo de benefício judicial, o juiz vai perguntar, ele vai solicitar ao diretor informações sobre aquele preso. Isso nós temos isso como um pedido, uma solicitação de certidão carcerária. A certidão carcerária vai ter o histórico prisional do preso, inclusive em relação ao seu comportamento prisional. E aí, se na certidão carcerária consta lá, por exemplo, um mau comportamento, uma classificação comportamental como má ou ruim, fatalmente o juiz da execução penal não vai considerar de forma positiva para efeitos de algum tipo de benefício judicial, tá certo? Tudo isso a gente tem na certidão carcerária do preso, né? A questão do comportamento, né? Os regulamentos internos, como a portaria 1220 de 2014, que é o Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, ela nos dá a classificação do preso quanto aos graus de comportamento. E aí esses graus de comportamento, excelente, bom, regular, ou mal, ruim, tá certo? Eles vão ser considerados a depender das faltas cometidas e o tempo de cometimento dessa falta. Vai a depender da falta cometida e o tempo de cometimento dessas faltas, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui a gente falar. É bom lembrar, o artigo 45 da LEP diz: não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem anterior ou expressa previsão legal. O que é isso? É o princípio da legalidade na execução penal. Por que isso é importante? Porque, teve um caso, né? Foi lá, ocorreu em Minas Gerais, ao qual a autoridade administrativa, ela fez a apuração de determinada falta e colocou como falta grave a conduta de um preso que foi flagrado fazendo uso de bebida alcoólica. Uso de bebida alcoólica. E aí, senhores, eu lhe pergunto, o uso de bebida alcoólica configura falta grave? O uso de bebida alcoólica configura falta grave? Alguém aí para responder? E aí, Moreira, o uso de bebida alcoólica configura falta grave? Vamos lá, Samuca. Vamos lá, pessoal. O uso de bebida alcoólica é considerado uma falta grave? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Falta grave? Senhores, eu acabei de ler o artigo 45 da Lei de Execução Penal, que diz que não haverá falta nem sanção disciplinar. Christian, veja bem. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal. Nós temos as faltas graves no rol do artigo 50, que traz as faltas graves para quem cumpre pena privativa de liberdade. Nós temos as faltas graves no artigo 51, para quem cumpre pena restritiva de direitos. E nós temos a falta grave do artigo 52, que trata como crime doloso. Por si só, é uma falta grave. Porém, nessa circunstância, o sujeito que, nessa hipótese, o procedimento administrativo disciplinar, ele foi elaborado e foi dada falta grave para o preso, aí dizia lá, por que a falta grave? A falta grave, artigo tal, usar bebida alcoólica. Se você pegar o rol taxativo do artigo 50, 51 e 52, você não vai encontrar o uso de bebida alcoólica como falta grave. Você não vai encontrar. Aí foi o erro do procedimento administrativo disciplinar, tá certo? Não houve aí a falta grave. Foi desconsiderada nesse caso, tá certo? Isso aqui foi uma jurisprudência também do STJ. Foi desconsiderada a falta grave por violação ao princípio da legalidade, por violação ao artigo 45 da Lei de Execução Penal. Se não está no rol transcrito lá do artigo 50, 51 e 52, então não é falta grave. Vamos supor, o Estado do Ceará, ele poderia criar uma falta grave que não
está no rol taxativo do artigo 50, 51 e 52 da LEP? Também não. Os regulamentos internos estaduais, eles não podem criar algo que é definido por lei federal, que é a lei de execução penal. Portanto, guerreiros, não se esqueça, o rol taxativo da lei de execução penal, ele não pode ser alterado por decretos estaduais, não pode ser alterado por regulamentos estaduais, como no caso ocorreu nessa situação, no caso do uso da bebida alcoólica. Ele poderia ser, por exemplo, dado a ele falta grave se houvesse uma subversão da ordem. Subversão da ordem é considerado falta grave, mas pelo simples fato de usar bebida alcoólica, não. Tá certo? Isso aqui é jurisprudência. Quem atua, por exemplo, aí na área da advocacia, né, atua no dia a dia da execução penal, tem que estar atento a esse tipo de situação, porque senão o procedimento administrativo disciplinar é considerado nulo. Se não for observadas as formalidades legais, é considerado nulo, tá certo? Outra situação em relação às faltas, nós já falamos em relação ao celular, componentes e componentes do aparelho celular e acessórios que são considerados essenciais ao uso do funcionamento do aparelho celular também são considerados falta grave. A droga, né, a posse de droga, inclusive para uso pessoal, é considerado falta grave, tá certo? Mas tem que ter o laudo toxicológico atestando ali a naturalidade da substância. Outra situação é quando se vai fazer o PAD, né, toda aquela situação que eu coloquei, tá certo? Aqui no slide aí, nessa sequência, tudo isso, senhores, deve ser a conduta do preso, por exemplo, numa rebelião, num movimento subversivo que foram ali chamados 4, 5, 10 presos, por exemplo, para responder por determinada responsabilidade administrativa, deve estar configurado no procedimento administrativo disciplinar as condutas de forma individualizada. As condutas de forma individualizada. Isso por quê? Porque são vedadas as sanções coletivas. São vedadas as sanções coletivas de modo genérico. Eu tenho que individualizar condutas, tá certo? Eu tenho que individualizar condutas. Não pode, por exemplo, você estar numa sala de aula e entra lá uma batida policial, o delegado entra, tem 20 pessoas na sala de aula. E aí tem 15 quilos de cocaína escondido numa mochila de determinada aluna que está lá no canto da sala, com 20 alunos, vamos supor 40, vamos botar 40 alunos aqui. Vamos botar 40 alunos. E aí, vamos supor a batida policial, o delegado entrou, achou lá a droga lá no canto. Todo mundo, inclusive até o professor, vai responder por tráfico de drogas, senhores, nessas circunstâncias? E aí, todo mundo vai responder? As 40 pessoas mais o professor. Vai responder por tráfico de drogas? Não, senhores. Tem que haver o quê? A indicação da autoria e da materialidade. Isso de forma o quê? Individualizada. Foi Joãozinho que trouxe, foi Joãozinho que conduziu, foi o Chico que guardou, foi fulano que portou, foi ciclano que revendeu. Eu tenho que individualizar a conduta, tenho que individualizar as condutas. Portanto, na lei de execução penal, para fins penais, inclusive também, não se admite a chamada denúncia genérica. Né? Denúncia genérica não se admite, tá certo? Então, é imprescindível também na apuração do procedimento administrativo disciplinar, a apuração ali de forma individualizada, indicando quem foi que fez o ato, o que fez, tá certo? A posse do aparelho celular era de fulano. O aparelho celular foi utilizado por cicrano, tá certo? Quem desobedeceu a ordem foi fulano, tá certo? Então, tudo isso são detalhes que envolvem, né, um bom procedimento administrativo disciplinar e na sua formalização, tá certo? Outra situação em relação à questão do PAD, tá certo? É que eu falei sobre a fuga, que a fuga é uma falta grave de natureza permanente, né? Ela se prolonga. Enquanto tiver a questão aí do preso foragido, enquanto ele estiver foragido, ele permanece na indisciplina, portanto, o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição, ele ocorre após na data da recaptura do preso, tá certo? Isso é fundamental para efeitos de prescrição
da falta grave, ok? Outra questão em relação ao PAD, o procedimento administrativo disciplinar, é que a palavra dos policiais penais constitui prova idônea, verdadeira, tá certo? Ali do fato. A palavra dos policiais penais constitui forma idônea, tá certo? Para a caracterização daquela determinada falta, ok? Porque os policiais penais são agentes públicos ou qualquer agente público, tá certo? Que goza da presunção de legitimidade e veracidade daquilo que está falando, tá certo? Tem boa fé administrativa, ok? Então, a palavra dos policiais penais é fundamental. No caso, muitas vezes, os policiais penais, eles são testemunhas lá do fato, tá certo? Testemunhas do fato, ou até condutores daquele tipo de situação. Outra situação, tá certo? Em relação às faltas graves e o procedimento administrativo disciplinar. Também tem jurisprudência em relação ao preso que está no semiaberto. O preso que está no semiaberto e deve se recolher, deveria, né? Por exemplo, atualmente no estado do Ceará, não temos presídios nessas circunstâncias, que é essenciais, né? Por exemplo, com características realmente de semiaberto, onde o preso deveria se recolher quando das suas folgas, quando aos finais de semana. Meros atrasos para o recolhimento de 10, 30 minutos não configuram também falta grave, tá certo? Isso aqui também é entendimento jurisprudencial. Chegou uma determinada falta grave, tá certo? Foi bater no STJ de um preso que tinha se atrasado 30 minutos para o recolhimento no estabelecimento prisional, tá certo? Sendo ali configurada a desobediência. Foi descaracterizado, porque meros atrasos de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos para o recolhimento no estabelecimento prisional, no caso de saída temporária, ou semiaberto, tá certo? Não configura falta grave. Pode configurar média, pode configurar leve, vai depender daquilo que o regulamento estadual ele preceitua como as faltas, tá certo? O preso que está na monitoração eletrônica, também quando ele sai da área do perímetro estabelecido para monitoração eletrônica, tá certo? Também configura falta grave. Quando o preso ultrapassa a área ali da monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica prevista no artigo 146 da Lei de Execução Penal. Tem vídeos na internet dizendo como, às vezes, o preso, ele de alguma forma ali, ele burlar essa vigilância, né? E tirar. Já foram encontrados aí, às vezes, tornozeleira e até em animais. Mas, caso o preso faça algum tipo desse extravio, danifique o aparelho de monitoração eletrônica, também configura falta grave. Bem como a ultrapassagem do perímetro estabelecido pelo juiz quando da monitoração eletrônica, tá certo? Tudo isso em relação às faltas graves. Deixa eu ver se tem mais uma situação importante para a gente debater em relação, principalmente à jurisprudência. Alguma dúvida, senhores, aí em relação a essa questão de PAD, procedimento administrativo disciplinar? Olha só, quando vai a autoridade administrativa é o diretor do estabelecimento prisional, né? A autoridade administrativa, como é antes aí, mas tem previsão sobre estabelecimento prisional? Como assim, antes? Eu não entendi, tá certo? O diretor é a autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Quando chega lá, no caso, a falta, né, a apuração, através do PAD, o diretor ele pode fazer a sua dosimetria da pena. No caso, da pena não, né? Da falta, no caso, tá certo? Quem faz a dosimetria da pena é o juiz, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Mas o diretor, que é a autoridade administrativa, também faz a sua dosimetria da falta. Como isso, professor? Ele vai considerar, por exemplo, a primariedade do sujeito na indisciplina, os bons antecedentes prisionais, ou a confissão também pode gerar para o preso, né, uma chamada atenuante, tá certo? Então, a primariedade em falta disciplinar, os bons antecedentes prisionais, a confissão do preso são consideradas atenuantes, né? Podem diminuir a sanção quando da apuração da falta, tá certo? Ao lado das atenuantes, caminham também aquelas circunstâncias que agravam a falta. Por exemplo,
quando o preso já é reincidente, né, na falta, já é reincidente em falta. Então, esse preso não pode ter uma diminuição, muito pelo contrário, ele pode ter um aumento ali na dosimetria. Outra situação, circunstância que pode aumentar, tá certo? Será considerada uma agravante, vai ser quando ele comete a falta durante o período de reabilitação. O período de reabilitação das faltas você encontra no Regimento Geral, que é a Portaria 1220 de 2014, tá certo? São situações, por exemplo, o Ronaldo entrou há pouco, mas saiu, e até debatei com ele algumas circunstâncias do dia, né, situações do dia a dia que nós já passamos. Eu já fui diretor de algumas unidades prisionais, já vivenciei vários procedimentos administrativos, disciplinares, né, e situações. Por exemplo, teve uma situação em que foi pleiteada, foi considerada determinada falta grave, né, após todo o ato apuratório. O preso confessava que havia participado, na verdade, houve uma participação lá tentada de uma fuga de determinado estabelecimento prisional e foi remetido, foi notificado para a Defensoria, né? A Defensoria fez a sua defesa, várias laudas em relação à defesa nesse caso, eu me lembro bem, e o argumento, o fundamento que a Defensoria Pública utilizou era em relação à tentativa. E aí, por conta da tentativa de fuga, ela pedia que fosse desclassificada a falta grave para a falta média. Fosse desclassificada a falta grave para a falta média. Nessa situação, senhores, não poderia ser desclassificada. Por quê? Porque o Instituto da Tentativa, a punibilidade da tentativa na Lei de Execução Penal não é igual ao do Código Penal. Pune-se a tentativa conforme a falta consumada na Lei de Execução Penal. Se você for pegar o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, você vai ver que a tentativa, né, o preso vai responder, a pessoa, o agente que tentar determinado crime, ele não responde pelo crime consumado, né? Ele responde pode ter a pena diminuída de 1/3 a 2/3. Mas na Lei de Execução Penal, a tentativa corresponde à consumação. Então, não importa se o preso tentou fugir ou não fugiu, ele vai ter a sanção conforme a falta fosse consumada. Certo? Portanto, essa tese da Defensoria que pedia a desclassificação da falta grave porque não se consumou, foi apenas mera tentativa, não foi, né? A gente, infelizmente, não pôde, né, adotar, tá certo? Porque a tentativa na Lei de Execução Penal para as faltas graves, ela corresponde igual à falta consumada, tá certo? Então, são situações, isso você observa lá no artigo 49, parágrafo único da Lei de Execução Penal, onde diz que a tentativa é punível conforme a falta tivesse sido consumada, tá certo? Isso na parte disciplinar da Lei de Execução Penal. Então, não esqueça, em relação à disciplina, em relação ao procedimento administrativo disciplinar, nós temos a LEP, tá certo? Que trata sobre o assunto, mais precisamente lá entre os artigos 59 da Lei de Execução Penal e seu parágrafo. Nós temos a Portaria 1220 de 2014, só que eu indico para você que vai fazer, por exemplo, Polícia Penal ou lida no dia a dia, né, com a execução penal em relação à Portaria 1220 de 2014, que desconsidere em relação ao rito, ao procedimento que lá está estabelecido em relação ao procedimento administrativo disciplinar. Que você reconheça e considere e trabalhe com a Portaria 142 de 2019 da Secretaria da Administração Penitenciária, que é a portaria que regula os ritos, tá certo? Bem como traz os prazos relacionados a procedimentos administrativos disciplinares. Se a gente for para o âmbito federal, Sistema Penitenciário Federal, você deve ver lá o decreto 6049 de 2007, que é o decreto que regula, tá certo, o Sistema Penitenciário Federal e traz também lá o rol do procedimento administrativo disciplinar no Sistema Penitenciário Federal, que tem alguns prazos mais reduzidos do que a portaria 142 de 2019, beleza? Luciano Souza Monte, professor, vai ficar salvo? Vai ficar salvo aí, beleza, senhores? Vai ficar salvo sim. Outra falta grave, por exemplo, não esqueça, nós temos várias faltas leves
médias, né? E nós temos também as faltas graves. As faltas leves e médias, os estados, os decretos estaduais, a exemplo da portaria 1220 de 2014, eles podem legislar, tá certo? Do contrário, as faltas graves, somente a legislação federal pode reproduzir, somente a lei federal, certo? Somente a lei federal, que no caso é a lei de execução penal. Deixa eu ver outra situação em relação às faltas, em relação... Mais alguma situação, deixa eu ver aqui se tem mais algum slide. Só para a gente ver... É só aquela questão lá que eu disse, tá certo? Só para fixar. O procedimento aberto para apurar a falta grave atribuída a um apenado é inválida se ele não contou com o auxílio de um advogado. É inválida, tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aquela questão das atenuantes e as agravantes, tá certo? Eu acho que não tá dando para você visualizar aqui, mas aí tem aí tudo aquilo que eu falei. Luciano, senhor, muito obrigado. Essas aulas. Beleza, Luciano, a gente está aqui disposto realmente para ajudar, contribuir de alguma forma aí com o seu conhecimento e para aqueles que vão fazer concurso público aí com sua aprovação, beleza? Power Clean, Adriana, Juninho, um abração, meu irmão. Que foi aqui que o outro perguntou, a Cristiane, é verdade que está em processo de redução da idade? De que você está falando aí? Só de idade? Tá da Polícia Militar, né? Que é concurso militar, totalmente diferente do concurso civil, tá certo? Não se aplica nada aqui, tá certo? Forças civis, você tem regulamentos totalmente diferentes, ok? Outro slide aqui, deixa eu ver aqui, interessante para a gente colocar, aquela questão lá da imprescindibilidade do advogado, súmula 533 do STJ, diz, para reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Isso é imprescindível. E o que isso quer dizer? Que não pode faltar o advogado para fazer a chamada defesa técnica durante o procedimento administrativo disciplinar. Certo? Aquela questão que eu falei do conselho disciplinar, né? Nós temos aí o conselho disciplinar como um órgão colegiado que não vai fazer o julgamento, mas vai fazer um parecer opinativo destinado ao diretor do estabelecimento prisional que tem a competência para fazer o julgamento. Mas o conselho disciplinar, você pode utilizar a portaria 1220 de 2014, lá no seu artigo 25, que traz a sua composição, tá certo? A composição, como a gente havia dito, Ronaldo entrou aí, o Ronaldo era o presidente, pois ele era o diretor adjunto do estabelecimento prisional, composto aí pelo agente penitenciário, no caso agora o policial penal experiente, que vai lidar ali nos trâmites do procedimento, tá certo? E também com um assistente social, que a assistente social, ela faz parte do conselho disciplinar, tá certo? Então, ó, lembrando, eu coloquei aí, ó, o conselho disciplinar não julga, ele opina, dá uma opinião acerca da apuração daquela falta grave. E o parágrafo único fala aí que nos estabelecimentos que não tiverem esses integrantes do artigo 25, tá certo? Mesmo assim, o diretor, que é a autoridade administrativa, pode sim fazer a apuração da falta, desde que obedeça à ampla defesa e o contraditório estabelecido aí na Constituição Federal, no Regimento Geral, na Lei de Execução Penal, em súmulas dos tribunais superiores e também em tratados humanos e de direitos internacionais, porque a defesa, a ampla defesa, é um direito do ser humano, é um direito inerente à pessoa humana, tá certo? Em vários tratados internacionais garantem a ampla defesa, o contraditório. Por exemplo, o preso, ele pode, inclusive, tá certo? Requerer arrolar outras testemunhas do fato, por exemplo, solicitar eventuais perícias no local, no aparelho, para que isso fundamente a sua defesa, tá certo? Se for essencial a sua defesa, que isso fundamente, certo? Outra situação, senhores, em relação às faltas, em relação ao procedimento administrativo disciplinar, algum companheiro aí queira participar, queira dar a sua opinião, queira dar algum assunto relacionado aí a procedimento administrativo disciplinar,
situações que envolvem aí a execução penal, né? Se você trabalha na área, tá certo? Se você trabalha na área de execução penal, como tem muitos amigos aqui, certo? Ao fazer o relato do fato ele deve ser muito bem apurado. O relato do fato ele deve ser minucioso, indicando o local onde ocorreu, os indivíduos que se envolveram na ação faltosa, tá certo? A hora, tudo que envolve ali aquele tipo de situação, porque mais na frente será útil, muito útil para a apuração da responsabilidade administrativa, tá certo? Deve ser muito bem, deve ser minucioso, inclusive, a portaria 142 diz assim. O Diego pergunta aí, portaria 03/2020 ainda em vigor? Sim, a portaria 03/2020 é o procedimento operacional padrão, conhecido como Instrução Normativa 03/2020, é o conhecido como POP, tá certo? Lá você vai identificar, por exemplo, as competências dos gestores das unidades prisionais, desde o diretor até o chefe de equipe, bem como deveres do corpo funcional, deveres dos policiais penais e outras circunstâncias relacionadas a procedimentos internos, procedimentos externos, procedimentos de rotinas que devem ser adotados durante a atividade funcional, por exemplo, do policial penal, certo? Essa é a portaria 03/2020. Depois eu vou trazer aqui também para a gente debater, mas já adianto. Se você, por exemplo, tem muita gente que está estudando com material desatualizado. Em relação à portaria 1220 de 2014, alguns dispositivos ainda estão sim em vigor, mas outros não. Por exemplo, a portaria 03 de 2020, que é a instrução normativa, na verdade, 03/2020, que é o POP, conhecido como POP, procedimento operacional padrão, mudou, alterou as qualidades lá do diretor adjunto, do chefe de segurança, do chefe de equipe, os requisitos para se ocupar o cargo, tá certo? Então, muitos detalhes mudaram em relação à portaria 1220 de 2014, que também havia esse tipo de previsão, tá certo? André Melo diz aí, meu nome é PH, forte abraço, Andrezão. Cotariana aí, cara, 10 anos, meu irmão. A gente tem que marcar aí um negocinho, meu irmão, beleza? Grande Aliade. Depois eu vou convidar aqui meu amigo Aliade para contar um pouco sobre a sua experiência aí, tá certo? Um cara vitorioso, que tem muito a agregar aqui em relação à sua experiência de vida e dando muitas dicas aí em relação à sua aprovação, tá certo? Também companheiro de farda aí, irmão de farda. Grande Eliardo, tamo junto, irmão. Andrezão, tamo junto também. Mateusão também, tamo junto. Diegão. Matheus pergunta aí, professor, qual a portaria boa para fazer questões da Polícia Penal do Ceará? Você pode utilizar essa portaria 142, tá certo? Que trata do procedimento administrativo disciplinar. A portaria 03 de 2019, que é a instrução normativa, que é o conhecido como POP. Você pode utilizar também a 04 de 2020, que trata dos procedimentos de visita, tá certo? De revista, relacionados aos visitantes que adentram as unidades prisionais. Se atente também à Lei 14.582 de 2009. Teve várias alterações, inclusive alterações agora de 2021, bem recente. Portanto, meu amigo, o que importa é que o material passado, se você for fazer polícia penal, não estude, porque vai contaminar, vai embaralhar a sua cabeça, tá certo? Você vai estudar por material atualizado. Depois eu vou fazer aí um material em relação a essa parte de conhecimentos específicos, tá certo? Conhecimentos específicos. Grande aliado, muito bom, irmão. Beleza, meu irmão, tamo junto. E agora é uma grande satisfação, né? Anteriormente, o cara que era um aluno, agora tá no dia a dia ali, né? Nas atividades funcionais, a gente se encontrando, a gente trabalhando junto. Isso é muito legal, isso é muito produtivo, isso engrandece muito a gente também. E aí o companheiro que tá aqui, o James, o Diegão aí, o Anderson, que hoje são alunos, amanhã, com certeza, a Adriana e o Juninho serão companheiros de farda, tá certo? É isso que a gente quer, é isso que a gente gosta de ver, esse é o combustível que faz com que a gente, muitas vezes, né, tenha aqui esse momento de interação para contribuir um pouco com o nosso conhecimento, né, com a nossa experiência de vida, para que possa ver aí companheiros que hoje são alunos, mas posteriormente aí, com pouco tempo, serão colegas de farda, para a gente
né, desempenhar a função pública junto, né? Muitos têm como sonho, né, o serviço público, a estabilidade, tá certo? E você vai conseguir, cara, você vai conseguir, viu, Adriana? Você vai conseguir. Basta ter, ó, manter aí a pegada, não desanimar, ter paciência, porque a hora chega. Mas não pode, ó, desistir, tá certo? Não pode desistir. Tem que manter, ó. Você vai mantendo, tá certo? Você vai mantendo. Às vezes a vida do concurseiro não os resultados não são imediatos, são a longo prazo. É um investimento, na verdade, a longo prazo. Grande Arnaldo sabe disso. É um cara que está na luta, já passou em concurso aí, mas sempre está galgando algo maior, sabe disso, né? Não pode desistir, porque a luta é constante, meu amigo. A luta é constante. Raimundinha, grande Raimundo aí, tá certo? Raimundinha, se liga aí no DEPEN, tá certo? Em relação às provas quando forem remarcadas, beleza? Mas vai estudando aí, vai estudando, porque você também tem potencial aí, tá certo? E eu quero ver você lá, eu quero ver o nome de vocês lá no Diário Oficial, pra gente marcar um churrasco, marcar alguma coisa aí, tá certo? Grande Antunes, também companheiro de farda aí, bad boy, Antonizão aí, companheiro de farda aí da minha turma da Polícia Penal, tá certo? Grande amigão que eu tenho aí, tá certo? Eliard, o Eliard aí é um grande exemplo, beleza? O Eliard, depois a gente vai participar, tá certo, Eliard? Aqui eu quero uma participação sua, tá? Como uma forma de motivação, principalmente para aqueles que querem aí ingressar na carreira no serviço público e aí principalmente na Polícia Penal. Tamo junto, Antonizão, parceiro. A gente viu aqui, Antonizão, em relação ao procedimento administrativo disciplinar. Crislene, tio, saudade. Que tio o quê, rapaz? Eu sou um garoto, tá me chamando de tio aí. Nós vimos aqui, e nós estamos fazendo várias lives, né? Eu já fiz uma sobre o regime disciplinar diferenciado, só detalhes em relação ao regime disciplinar diferenciado, que é considerado uma sanção disciplinar, que tem a sua forma punitiva, mas também tem a sua forma cautelar, por exemplo, para líderes de organizações criminosas, tá certo? Erlan, QAP, Chico, QAP, tô QAP aqui total, meu irmão, beleza? Uma satisfação, uma honra. Já fizemos uma live também sobre o uso de armas, infrações penais e o uso de armas, tudo aquilo que envolve o uso de armas e infrações penais, situações que caracterizam a hediondez, situações que caracterizam ou não caracterizam o porte ilegal em relação à arma, tá certo? Grande Paulinho também, um abração, Paulinho, eu quero te ver lá, tá certo? Quero te ver aí. Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, não quero nem saber quem foi que pintou o céu de azul, quero ver seu nome lá no Diário Oficial, beleza, meu irmão? Então, senhores, essa aqui já é a quarta live que a gente faz sobre temas. Eu prefiro escolher aí alguns temas específicos, tá certo? Alguns temas específicos que fica bem abrangente, fica abrangente aí para quem já atua na área, para quem vai fazer concurso em relação ao tema, tá certo? Aí fica uma coisa mais diversificada. Eu estava aqui com o companheiro Ronaldo, professor Ronaldo, né, que é um grande companheiro de trabalho também. Infelizmente, a live dele caiu, tá certo? A internet dele lá acabou, caiu. Aí ele nos deixou aí logo no início. Mas quero agradecer aqui a participação também do professor Ronaldo em relação à sua participação, tá certo? Deixa eu ver se ainda tem algumas situações que seria para a gente demonstrar. Eu acho que a gente já comentou tudo, tá certo? Em relação ao procedimento administrativo disciplinar. É um tema bem bacana, bem legal, tá certo? O Erlan, tô no plantão no CDP. Um abraço aí para todo mundo da CDP. Tá no horário não, né, parceiro? Tá no... Fica salvo, vai ficar salvo sim, tá salvo aí, beleza, senhores? As 4 lives estão salvas aí. Guerreiros, alguma situação, o Erlan, o Antunes, né? Essa galera aí, o Eliarte, tem alguma situação do dia a dia que queira comentar em relacionados aí a procedimento administrativo disciplinar? A gente vê mais, né, adotar as medidas cabíveis em relação às faltas graves, não é isso? Porém, tem várias faltas leves e médias, né, que podem ser feitos aí eventuais procedimentos. No caso, senhores, quando as faltas forem leves ou médias, tá certo? Leves e médias, e que não tiverem repercussão para o ambiente prisional, e a simples medida do isolamento preventivo funcionar como medida pedagógica,
Nessas situações, nem precisa ser instaurado o procedimento administrativo disciplinar. Por quê? Porque a medida pedagógica do isolamento preventivo já foi suficiente, certo? Essa é a disposição do artigo 4º da Portaria 142. Quando não houver repercussão para o ambiente prisional, quando não houver repercussão, não desestabilizar a ordem prisional, o simples isolamento preventivo, que é aquele isolamento de até 10 dias, que ele já é utilizado nessa situação como uma medida pedagógica em relação à falta cometida, tá certo? Lembre-se a questão do isolamento. O isolamento ele pode ser preventivo até 10 dias. Outra coisa, o preso pode ficar no RDD preventivo? Pode, tá certo? Até 10 dias também, certo? E aí, quando houver uma sanção no caso de isolamento, né, o preso pode ficar ali no prazo de até 30 dias. Ou também pode ter como sanção eventual suspensão ou restrição de direitos. Tá ok? Beleza, senhores? Mais alguma situação aí? Grande Gleison, fica salvo assim, tá certo? As lives aí ficam salvas. Mais alguma situação? Mais alguém que queira participar aí, certo? Lei de execução penal é um tema que eu gosto muito, certo? Até porque atuo na área. E quem atua na área de execução penal tem que estar se aprofundando todos os dias em relação à LEP, aos regulamentos que regulamentam a sua função, a sua atuação profissional, ok? Senhores, se não tem mais nenhuma pergunta, né, para mim foi uma grande honra, uma grande satisfação ter o apreço aqui de sua companhia, tá certo? E espero que na próxima live aí outro tema a gente coloca aí para que a gente possa se encontrar e debater de uma forma aqui bem dinâmica os assuntos relacionados, né, à temática que será abordada, certo? Algum tema jurídico, algum tema do direito, certo? E aí, pegar o próximo concurso vai ter uns 120 mil, pode ter certeza, pode ter certeza. Eu acredito sim, até porque em 2022 será a melhor carreira, a Polícia Militar, a Polícia Penal, será a carreira de melhor remuneração no âmbito da segurança pública. Nós tivemos agora, recentemente, algumas alterações que já foram por lei em relação ao aumento da remuneração das carreiras de segurança, e o da Polícia Penal foi um dos melhores, foi o melhor. Na verdade, inicialmente, será a melhor remuneração em 2022. Então, guerreiro, vale a pena, certo? Vale a pena você se dedicar, se esforçar e fazer aí um plano, tá certo? Uma meta, um objetivo para passar no concurso da Polícia Penal, beleza? Com a desativação das cadeias públicas, o Francisco pergunta aí, com a desativação das cadeias públicas, fere a lei? Bem, as cadeias públicas, né, em tese, para o preso ficar próximo de sua família, como até forma de ressocialização e manter os laços familiares. Assim preconiza a lei de execução penal quando fala da cadeia pública, né, da cadeia pública. Mas nada impede que o preso também ele possa cumprir pena onde o Estado tiver estabelecimento prisional. Porque se o Estado desativa a cadeia pública que está no interior, se não tem, então o preso vai ter que ficar aonde tem. Então, nesse sentido, né, poderia não ferir os mandamentos da legislação. Cuida que no noturno fosse... Vai lá, guerreiro, beleza, beleza. Vai lá tirar o seu plantãozinho para não dar problema, né? Beleza, Diegão, Arnaldo. Melhor remuneração, trabalhando 7 plantões por mês. Trabalha 1 e folga 3, 7 plantões por mês. Né? Realmente, ó, vale a pena, tá certo? Um emprego estabilizado, uma carreira que está em ascensão, tá certo? Muitas conquistas estão vindo aí, tá certo? Pela Polícia Penal. Está cada vez mais se concretizando aí como instituição de segurança pública, e a tendência é que venham realmente aí melhorias, beleza? Senhores, uma honra, um prazer mais uma vez, caminhamos juntos, até a próxima, beleza? Valeu!